pode uma mulher criada para amar? Emílio! Como pode uma mulher criada para amar? Emílio! Ele tá tomando água e miando. Como pode uma mulher criada para amar se tornar uma rebelde? Os gritos lá de 1935 ecoaram mais alto e por muito mais tempo, agora em 2026. Você, querendo ou não, aí vem a noiva. Fala, pessoal. Eu tava gritando, miando enquanto tomava água. Tchau. Olá, meus queridos estreiros! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito que bem. E após uma longa pausa por conta de reformas, estamos aqui de volta. E como muitos de vocês já sabem, eu sou a Camis e essa daqui é a Baluvan, minha eterna companheira de vida e também daqui do canal. E como vocês podem ver, a morte não nos separa. Sejam bem-vindos ao sinistro mundo de Camis. E se você gosta de horror, curiosidades históricas bizarras, fofocas que flertam com o horror e até mesmo algumas histórias antigas desenterradas, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada do que acontece por aqui. E hoje nós estamos aqui para abraçar o caos e fazer parte dele como um todo. Vamos falar sobre ela mesma, a noiva. E por mais que o caos reine dentro dessa obra aqui, vamos dar início lá em 1935, com A Noiva de Frankenstein. Depois de tudo que aconteceu no primeiro filme, Frankenstein, de 1931, a gente encontra o Dr. Frankenstein tentando encerrar esse ciclo de uma vez por todas. Ele sobreviveu e a sua criatura também, mas o preço foi alto demais. Então a intenção dele é parar com esses experimentos que brincam com a vida e a morte. Só que, como a gente já imagina, isso não depende apenas dele. Surge então o Dr. Pretorius, ou Pretorius, um cientista ainda mais perturbado, mais ambicioso e completamente obcecado pela ideia de criar vida. Ele basicamente força o Dr. Frankenstein a voltar para esse mundo. De que maneira? Sequestrando a esposa dele. Ou seja, não é mais uma escolha do Frankenstein aqui, é uma imposição. E é exatamente daí que nasce a ideia da noiva. Criar uma companheira para o monstro, alguém que possa dividir essa existência solitária que ele leva. E enquanto isso, o monstro continua vagando e fugindo de todos que querem destruí-lo, sem entender exatamente o que é o mundo ao seu redor. E isso é o mais interessante aqui. Ele não é simplesmente uma ameaça. Ele é uma criatura completamente perdida, sem controle, sem referência, mas que ainda carrega consigo uma certa inocência nas suas intenções. E uma coisa que muita gente não tem ideia é o quanto esse filme foi fisicamente exaustivo para quem estava ali dentro do set de filmagem. Principalmente para a Elsa Lanchester, que interpreta a noiva, e também a Mary Shelley ali dentro do filme de 1935. Porque apesar dela aparecer pouquíssimo, coisa de 3 minutos de cena, se eu não me engano, o processo para chegar no resultado final do visual dela foi extremamente exaustivo. A maquiagem dela levava entre 3 a 4 horas para ser aplicada todos os dias. E o responsável pela maquiagem dentro desse filme aqui foi novamente o Jack Pierce, o mesmo maquiador lá de Frankenstein em 1931. E aquele cabelo icônico, todo armado, não era só estilização. Ele era, gente, nada mais, nada menos do que sustentado por uma estrutura de crina de cavalo. Praticamente uma gaiola que mantinha tudo no lugar. E como ela era baixinha, tinha cerca de 1,63 m, nossa, se ela era baixinha, eu não sei o que eu sou, meu Deus do céu. Colocaram nela pernas de pau, para que ela chegasse à altura de mais de 2 metros de altura ali dentro do filme. Só que assim, gente, uma gaiola na cabeça, perna de pau, bandagens, tudo isso somado ali na pobre coitada da atriz, e as bandagens eram extremamente apertadas, tá? Os dedos dela ficavam praticamente que estrangulados, ela mal conseguia mover os bracinhos dela, deixando ela praticamente imobilizada para atuar ali dentro do filme. Ela precisava até mesmo ser carregada ali pelo set, porque ela não conseguia se movimentar sozinha. E em alguns momentos, quando ela ia se alimentar, ela não conseguia se alimentar sozinha também. Então era o maquiador, o Jack, que tinha que ajudar ela a ingerir algum tipo de bebida ou alimentação através de um canudo mesmo. Justamente porque os dedos dela estavam comprimidos pelas faixas.
que era as ataduras da noiva ali, né? E tudo isso para aparecer cerca de 3 minutos e tantinho ali no filme. E ao mesmo tempo, não foi só a Elsa que sofreu para fazer esse filme aqui. O Boris Karloff também sofreu bastante para fazer esse filme aqui, gente. Porque ele cai dentro de um lago, dentro do Moinho em Chamas, né? Que é o final do Frankenstein de 1931. O filme A Noiva de Frankenstein, ele dá continuação depois do Moinho em Chamas, né? Da cena final ali. E ali, naquele momento em que o Boris cai dentro do moinho, ele realmente caiu. E esse acidente fez com que ele deslocasse o quadril. Então ele teve que gravar todo esse filme aqui de A Noiva do Frankenstein cheio de ataduras para manter o quadril dele deslocado meio que num lugar certo para não causar tantas dores. E foi assim que ele filmou, tá, gente? Sendo que assim, para aguentar as filmagens, ele passava por algumas massagens e sessões de calor, justamente para que a dor diminuísse um pouco, mas é claro que ao longo das filmagens ele começava a sentir mais dor, daí parava de novo, fazia mais uma sessão de massagem. E não apenas com o quadril deslocado, mas também com toda a caracterização dele, que pesava cerca de 20 quilos. Cada bota dele pesava 7 quilos, cada uma em um pé 7 quilos, outra em outro pé 7 quilos também. Fora o terninho com as ombreiras, a calça e etc. E como se não bastasse tudo isso, o Boris chegou a dizer também que ele tinha que atuar com dor, com todo o figurino, pesado demais, e na frente de luzes extremamente fortes que ele disse que até chegava a causar dor nos olhos. E ele relatou até mesmo que chegou a gravar por mais de 25 horas desta forma, o que acabou gerando ainda mais problemas na coluna para o ator, porque ele já tinha alguns problemas, porque antes do Boris ficar famosão com o papel de Frankenstein, ele trabalhava carregando cimento nas costas, então ele já tinha algumas lesões ali na coluna e por conta de toda a caracterização, do deslocamento no quadril, etc., acabou forçando ainda mais a coluna dele e ele acabou tendo um pouco mais de complicações ali. E aqui nesse filme, o próprio Colin Clive, que volta como Dr. Frankenstein, lá do filme de 1931, ele também tá aqui, também teve algumas complicações físicas ali dentro das filmagens. Ele havia sofrido um acidente um pouco antes das gravações começarem e acabou quebrando a perna enquanto ele cavalgava. Então, muitas das cenas que a gente vê aqui em A Noiva do Frankenstein, a gente consegue reparar que ele tá sentado, e essas cenas foram adaptadas justamente para que ele ficasse sentado em algumas cenas, porque ele não estava aguentando de dor na perna. Ou seja, vários elementos ali dentro da atuação foram ajustados na marra, por pura necessidade do ator. Agora, uma curiosidade sobre o filme em si é que o diretor, o James Whale, nem queria fazer essa continuação. Ele já tinha encerrado o Frankenstein de 1931 e queria seguir para outros projetos, mas a Universal insistiu por anos até convencê-lo a fazer a continuação de Frankenstein. E ele só aceitou com uma condição: ter o controle criativo total sobre o filme. E isso muda tudo, gente, porque dá pra perceber que esse filme aqui, assim como Frankenstein, também tem uma identidade muito forte e muito autoral. Inclusive nesse período, enquanto ele ainda não tinha aceitado a dirigir A Noiva de Frankenstein, chegaram a surgir ideias completamente diferentes para uma sequência de Frankenstein, como uma versão em que o monstro se tornaria totalmente inteligente e daria continuidade aos experimentos científicos do Dr. Frankenstein, o que mostra como o caminho que o filme tomou poderia ter sido totalmente outro. E outro ponto bem interessante e curioso sobre A Noiva de Frankenstein é justamente que o Boris Karloff defendia que a criatura deveria continuar muda. Segundo Boris, não deveria falar, porque nesse filme aqui, quem assistiu sabe muito bem que a criatura começa a desenvolver a sua fala. Mas, como eu mesmo disse agora, no filme a gente consegue ver que fala assim, então Boris acabou perdendo a discussão. Isso, inclusive, impactou na própria caracterização, porque no Frankenstein de 1931, o ator usa uma prótese dentária que faz com que o seu rosto fique um pouco mais afundado aqui nas bochechas. Então, nesse filme A Noiva de Frankenstein, a criatura está um pouquinho mais com as bochechinhas cheias. E quando a gente fala sobre a noiva em si, a Elsa não foi a única atriz que foi considerada para o papel. Outras atrizes chegaram a
ser cogitadas, mas o diretor, o James, acabou optando por escolher a Elsa, que inclusive interpreta a Mary Shelley ali dentro do prólogo do filme, e também a criatura noiva, como eu já havia falado pra vocês. E esse lance dela interpretar a Mary Shelley não foi por acaso. Existe uma intenção do diretor aqui dentro desse filme ao mostrar que até mesmo uma pessoa que aparenta ser doce e delicada pode ter dentro de si ideias monstruosas e sombrias. E falando um pouco mais sobre a noiva, a maquiagem dela foi inspirada na rainha egípcia Nefertiti, com aquele formato alongado e bem imponente, mas com um contraste bem forte entre beleza e estranheza, principalmente quando ela ganha vida e começa a se mover ali dentro do filme de uma maneira bem animalesca, com aqueles gritos e reações. Visualmente, o filme é um espetáculo à parte. Ele foi praticamente todo filmado dentro dos estúdios da Universal, o que permitiu a criação de um mundo completamente controlado e estilizado. Os cenários eram gigantes, detalhados e extremamente atmosféricos. O laboratório, por exemplo, desse filme aqui é muito maior do que o laboratório de Frankenstein de 1931, com cerca de 21 metros de altura, cheio de máquinas criadas por especialistas em efeitos práticos ali na época. E além disso, nós temos também a construção de cenários como florestas devastadas, cemitérios inclinados, sernas, cachoeiras. Tudo isso foi construído em estúdio, gente, com fundos pintados e técnicas de iluminação, para justamente criar esse clima gótico que o filme traz, quase teatral. E falando de efeitos, uma das cenas mais legais desse filme aqui, e também impressionante, são os homúnculos. Aquelas mini criaturas colocadas dentro de potes pelo Dr. Pretorius. E aquilo ali, gente, foi feito através de uma sobreposição de imagens, filmando tudo separadamente e combinando depois. Tudo feito com base em cálculos de câmera e posicionamento. E funciona perfeitamente até hoje. Essa cena sempre me deixa embasbacada nesse filme. E agora um ponto bem interessante que inclusive divide opiniões é a possível camada de subtexto que a noiva de Frankenstein possui. Alguns pesquisadores enxergam ali referências à própria identidade do diretor, que era o James, que é frequentemente lembrado como um dos primeiros diretores de Hollywood assumidamente LGBTQIPN+. A partir disso surgem algumas leituras como, por exemplo, o fato de dois homens estarem literalmente criando vida ali dentro do laboratório, ou até mesmo a forma como o Dr. Pretorius é construído ali dentro do filme, com um personagem mais excêntrico, teatral, quase performático. E tudo isso são possíveis códigos queer ali dentro do filme. Mas nada disso chegou a ser confirmado realmente pelo diretor, então acaba ficando muito mais dentro da interpretação dos pesquisadores que falam sobre esse filme. E é justamente isso que torna essa leitura interessante. E o mais curioso de tudo é que todas essas camadas precisavam passar por um filtro bem rígido que existia ali na época, o Código Hays, que começou a ser aplicado um pouco antes do lançamento do filme. E sim, gente, isso significa que o filme levou alguns cortes, alterações e várias limitações, principalmente em relação à violência, religião e moralidade. Diversas cenas acabaram sendo removidas do filme, como sequências mais violentas, partes envolvendo aquele necrotério belíssimo desse filme, que eu acho fantástico aquele necrotério, julgamentos e até mesmo diálogos considerados para a época mais ousados. Além disso, foram retiradas também referências diretas a Deus, especialmente aquelas que colocavam a criação do Frankenstein em paralelo com a criação divina. E aí entra um detalhe muito inteligente desse filme aqui, o prólogo da Mary Shelley, que ajudava a suavizar tudo isso, apresentando a história como uma espécie de fantasia, quase como algo imaginado, o que acabou tornando esse filme aqui mais aceitável dentro daquelas regras do Código Hays. Pra mim, esse filme aqui é um dos grandes pilares do horror gótico no cinema. As caracterizações, a maquiagem, os cenários, tudo isso virou referência. Quando você pensa no Frankenstein, apesar de eu gostar muito do Frankenstein do Guilherme Del Toro também, o que vem na sua cabeça é o Frankenstein do Boris. E quando você pensa na noiva, é logo a noiva de Frankenstein de 1935 que aparece na sua cabeça. Mas tem um ponto muito importante sobre esse filme aqui. Apesar do título, quem assistiu ele sabe muito bem que esse filme aqui não se trata sobre a noiva. É um filme sobre o monstro, sobre a solidão dele, sobre essa necessidade desesperada por conexão, de ser aceito. E a noiva aparece muito mais como consequência de tudo isso, como um reflexo desse sofrimento. E talvez por isso ela apareça tão pouco, porque ela não é o foco dessa história.
Ela é o símbolo. E no final, tudo gira em torno desse sentimento de não pertencimento, dessa melancolia profunda e desse flerte constante com a morte. Principalmente naquele momento em que a criatura parece entender que ele talvez não pertença ao mundo dos vivos. E depois de falar pra vocês todas essas curiosidades e pontuações sobre A Noiva de Frankenstein, de 1935, vamos agora para A Noiva, de 2026. Mas antes de falar sobre ela, eu preciso avisar uma coisa muito importante aqui. Eu vou comentar alguns pontos da história e da construção do filme que podem ser considerados spoilers. Mas calma lá, segura esse pause, você não precisa sair correndo desse vídeo aqui agora, porque eu vou avisar exatamente o momento que vai conter spoilers aqui pra vocês. E aí você vai lá, assiste o filme e daí depois você volta pra cá pra gente continuar essa fofoca. Então vamos para a sinopse de A Noiva. Esse filme aqui se passa na Chicago dos anos 30 e parte de uma ideia que já existia lá no livro da Mary Shelley, mas que nunca foi totalmente explorado. Aqui o Frankenstein pede ajuda da doutora Euphronius para criar para ele uma companheira. E dessa vez, eles realmente dão vida a essa mulher. Só que essa criação não vem de uma forma simples. Ela nasce em meio ao caos, violência e memória fragmentada. E acaba não só desencadeando um romance intenso e estranho, mas também o interesse da polícia e até mesmo uma mudança social radical ali dentro daquele mundo. E o mais interessante é que o filme pega esse desejo original da criatura, o de não estar sozinho, e transforma isso em algo muito mais complexo, político e mais humano. Lá no livro da Mary Shelley, quem quiser saber mais sobre o livro da Mary Shelley, etc., eu já fiz um vídeo aqui sobre o Frankenstein, do Guilherme Del Toro, então vai lá no meu vídeo sobre Frankenstein e assiste que tá bem legal. Mas voltando pra cá, lá no livro da Mary Shelley, a criatura acaba pedindo pro Victor Frankenstein uma companheira também, mas de um jeito que, se a gente parar pra pensar até hoje, é um pouquinho perturbador. A criatura não quer alguém livre. Ele quer alguém que seja tão miserável quanto ele. Alguém que não tem escolha a não ser ficar do lado dele. E o Victor Frankenstein, ali dentro do livro, assim que ele percebe que ele tá prestes a criar mais uma criatura que ele mesmo considera como um monstro, acaba por destruir essa criação antes mesmo de dar vida a ela. Ou seja, a noiva ali dentro do livro, ela nem chega a existir de fato. Já no filme de 1935, ela finalmente aparece, mas por pouquíssimo tempo, como eu comentei com vocês. E um detalhe muito importante, ela não fala sequer uma palavra, ela apenas grita. E mesmo assim, lá no filme de 1935, ela consegue dizer tudo. Porque o que ela faz ali é justamente rejeitar a criatura. Ela diz não, sem palavras, sem discurso, apenas com gritos e expressões de espanto. E isso é muito forte ali dentro desse filme. E é justamente daí que nasce o filme da Maggie Gyllenhaal. Ela pega essa personagem que não teve espaço e faz uma pergunta bem óbvia e ao mesmo tempo poderosa. E se a gente desse voz para ela? O que essa mulher pensaria? O que ela sentiria? O que ela diria depois de ser criada sem escolhas? E aí o filme se constrói em cima disso. Agora é chegada a hora com spoilers. Então você que ainda não assistiu esse filme e quer ter a experiência completamente intacta, vai lá ver o filme primeiro e depois volta aqui porque eu vou estar te esperando pra gente fofocar sobre ele. Agora, se você não liga para spoilers ou até mesmo já assistiu esse filme e quer saber mais um pouquinho sobre ele, chega mais, como já diria a Rita Lee. Uma das coisas mais interessantes sobre esse filme aqui é que ele transforma justamente a Mary Shelley em uma personagem. E mais do que isso, ele transforma ela em uma narradora ativa da história. Aqui ela literalmente volta com uma presença que influencia a narrativa, quase como se ela estivesse reescrevendo a própria obra. E pra mim a leitura fica muito clara. É como se a Mary Shelley estivesse tomando controle sobre a história que ela mesma criou, para finalmente dizer o que ela não podia falar lá atrás. A noiva, por sua vez, aqui é completamente caótica. E é justamente isso o que eu mais amo dentro desse filme aqui. Ela não é dócil, ela não é romântica e não é uma companheira ideal. Ela é instável, violenta, confusa, intensa e profundamente livre. E isso quebra completamente as expectativas construídas desde o livro. A Jessie Buckley, aqui dentro do filme, segura o caos muito bem. Apesar de eu não gostar muito dela como pessoa física, porque ela pediu pra que o noivo dela se livrasse dos gatos. Chata, insuportável. Como CNPJ, ela é boa. Ela entrega uma noiva caótica, destemida, que nos gera empatia ao assistir o filme e ela é principalmente impossível de ignorar.
é quase como se fosse uma anti-heroína cativante. E eu gosto muitíssimo da ideia da Maggie Gyllenhaal de repetir a mesma coisa do filme de 1935, que é colocar a mesma atriz para interpretar a Mary Shelley e também a noiva. Porque isso justamente reforça a conexão entre criadora e criatura, como se elas fossem extensão uma da outra. Já a criatura do Frankenstein aqui dentro, que é conhecida como Frank, vira praticamente um coadjuvante. E isso também é uma escolha muito clara aqui dentro desse filme. Aqui, a história não é mais sobre a criatura de Frankenstein. Visualmente, esse filme aqui também bebe muito da versão de 1935. O cabelo, a estética meio descontrolada, a aparência quase elétrica da personagem. E aquela cena da cabeça dentro de vidro, então, remete muito às criações lá do Dr. Pretorius, não? Aqui está o lembrete de tirar o lixo. Já tirou o lixo aí hoje na sua casa? Tirar o lixo. Aí fica o lembrete pra você. Voltando aqui, remete muito às criaturas lá do Dr. Pretorius no clássico Os Homúsculos. Esse filme aqui, ele tem um respeito pelo passado sem medo de bagunçar tudo. Ele é essencialmente um grito. Um grito contra o controle, contra a submissão, contra a ideia de que alguém pode criar uma mulher para servir. E isso, minha gente, não vem do nada não. A Mary Shelley era filha da Mary Wollstonecraft, uma das primeiras vozes feministas da história. A própria Maggie Gyllenhaal já é uma diretora que fala abertamente sobre a desigualdade, corpo feminino e autonomia. Então esse filme aqui, ele era quase que inevitável. Ele é o encontro dessas duas forças. E o mais curioso aqui é como o filme faz você se sentir. Ele é caótico, mas é um caos organizado. É estranho e às vezes até mesmo desconfortável, mas ao mesmo tempo é muito envolvente. Eu particularmente saí com uma sensação muito específica, meio que revoltada, meio energizada, quase como aquela sensação de liberdade descontrolada meio punk. Me lembrou muito da forma como eu me senti após assistir Poor Things, ou Pobres Criaturas, porque esse filme aqui é justamente sobre uma mulher que existe fora das regras, que não aceita ser moldada. E tem um detalhe que eu achei bem incrível aqui dentro desse filme, que é a presença da Fever Ray. Pra quem não conhece, ela é uma artista queer com a sonoridade bem única. Ela mistura algo como a Bjork com uma vibe mais sombria, lembrando um pouco dos vocais da Siouxsie Sioux, do Siouxsie and the Banshees. As músicas dela falam muito sobre identidade, autoaceitação, relações e principalmente sobre como amar hoje em dia pode ser um ato radical. E isso se encaixa perfeitamente com o filme. Fica aí a indicação para vocês escutarem um pouquinho da artista Fever Ray, que eu acho ela uma artista fascinante. E no fim das contas, o que mais me pega em tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui sobre a noiva de Frankenstein e a noiva, é justamente sobre a trajetória dela ao longo das versões. O que diz muito mais sobre o nosso mundo do que sobre o próprio monstro. Lá atrás, no romance de Frankenstein, ela nem sequer chega a existir de fato. Ela é interrompida antes mesmo de nascer, porque justamente o medo fala mais alto do que a responsabilidade do Victor. Já em A Noiva de Frankenstein, de 1935, ela finalmente ganha vida, mas por pouquíssimos minutos. E mesmo sem dizer sequer uma palavra, ela faz uma das coisas mais poderosas ali dentro daquele filme. Ela nega, ela olha para aquilo que foi imposto a ela e diz não, ainda que só com um grito. E aí, décadas depois, chega a noiva. Um romance thriller gótico. E a gente finalmente vê essa figura ocupar o espaço que sempre foi dela por direito. Não mais como uma extensão do desejo de alguém, não como uma resposta para a solidão do outro, mas como um ser que pensa, que sente, que questiona e principalmente se recusa a existir nos termos que foram definidos para ela. E talvez seja isso o que torna essa versão tão interessante. Porque ela não tenta organizar o caos, ela abraça ele. E esse caos não é vazio, não é gratuito. Ele é reflexo de uma identidade sendo construída à força, no meio de dor, de violência e de imposição. É uma personagem que não nasce pronta, ela se descobre ali, no conflito. E no fundo, o que esse filme aqui faz é pegar uma figura que por décadas foi tratada como um símbolo estético e devolver a ela aquilo que sempre foi negado, a autonomia. Porque quando a noiva deixa de ser apenas a companheira
beira do monstro e passa a ser a protagonista da própria narrativa, a história deixa de ser sobre criação e passa a ser sobre escolha. Sobre quem você é quando ninguém está te moldando. Sobre o que você faz com a vida que te deram, mesmo que ela tenha começado de forma violenta. E talvez por isso esse filme aqui cause uma sensação tão estranha, tão inquietante, porque ele não quer te dar conforto. Ele quer justamente te provocar. Ele quer que você saia da sala de cinema com a mesma pergunta ecoando pela sua cabeça. Se até alguém que foi criada sem escolhas toma para si o poder de decisão, então o que de fato nos impede de sermos donas das nossas próprias escolhas? E é por isso que mesmo com todo o caos, exagero, surrealismo e estranheza, eu saí desse filme com uma sensação muito clara. A de que pela primeira vez a noiva não foi destruída ou criada. Ela finalmente nasceu. Mas e você aí, minha querida sinistreira, meu querido sinistreiro? Qual é a sua versão favorita da Monstra? Gostou da versão dela um pouco mais punk? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E antes de encerrar aqui, se você gostou de saber mais sobre a noiva e toda a sua rebeldia, já me ajuda aqui deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho. E se você achou o conteúdo completinho, manda para aquela sua amiga ou para aquele seu amigo que gosta do horror ou do gótico. Essa semana a gente ainda vai ter mais monstras e góticas lá nas minhas redes. Então, se você curte essa clássica monstra gótica, dá uma olhadinha por lá. E se você gostar do conteúdo, quem sabe até você me segue, se quiser, é claro. Obrigada por vir me ver. Até o próximo vídeo.